Então, boa tarde, pessoal. É uma honra para mim receber a equipe de educativa e da orientação de público, né? Eu sou o John Voese, sou curador adjunto assistente aqui da exposição Sonhos de Cinema, Arte para a Sétima Arte, Cartazes Cubanos. Queria apresentar rapidamente o Jean-François Couvert, que além de ser curador da exposição, ele também é o colecionador, ele que coletou e guardou com muito carinho esses cartazes que hoje a gente vai ver na exposição. E eu vou fazer algumas falas que são mais relacionadas à exposição e ao modo como vocês do Educativo e Orientação de Público, eu vou ficar fazendo menção, né? Vocês podem a gente pode ter várias abordagens dentro dessa exposição, né? E a gente vai destacar, eu vou destacar aqui algumas, e aí, conforme for preciso, o Jean vai complementando. Mas, no geral, a gente vai fazer uma conversa, depois a gente faz até o final da sala, e depois a gente para um pouco para fazer algumas perguntas que vocês tiverem, né? Então, gostaria de começar contando um pouco. A gente separou aqui nesta parede, são um cartaz de cada um dos artistas que vai estar na exposição. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas características que a gente pode observar desde já nessas obras, que são como se fosse uma overture, né? uma síntese, um trailer da exposição, né? Então, a gente tem aqui um exemplar de cada artista, mas eu vou primeiro destacar o trabalho do Servando Cabrera Moreno, que é esse trabalho aqui do filme Retrato de Teresa, que ele está, inclusive, destacado dos outros porque ele é o único cartaz desse artista e talvez vocês vão conseguir achar mais informações dele. É o único cartaz que ele fez, na verdade, né? Dentro desse contexto do Instituto do ICAIC, né? Lá de Cuba. E ele é mais conhecido por trabalhos de artes plásticas, né? Então, isso é uma coisa que vocês já podem abordar quando for receber os públicos, que existe uma diferença, inclusive, vocês vão ver que o estilo dele é bastante distinto em relação aos outros, mas é um artista muito importante e ele tinha uma amizade com o pessoal do Guevara, né? Que não é o Che. E aí essas informações, os nomes certinhos tem aqui, né? O Guevara El Megano, né? E aí vocês podem ir checando isso também, mas é importante destacar ele em relação aos outros, porque ele só tem um cartaz na exposição e um cartaz que ele fez, né? Aqui a gente tem um cartaz do Bax, que é um dos mais prolíficos, assim, pelo que eu noto na lista de obras, é o que mais tem cartazes, um dos que mais tem, né? Outros também tem. Gostaria que vocês notassem. Aliás, né, isso é uma coisa que eu acabei não falando, mas todos eles são em serigrafia, né? E isso vai ser importante até para a montagem da exposição, né? Então, essa coisa das camadas de tinta, né? E daí isso vai ter a ver com o jeito que a gente também dispôs as obras, que tem a ver com as cores, né? E fazendo relações com relação a isso. Mas o Bax, ele tem uma pegada mais, uns desenhos mais livres, né? E elementos gráficos bastante coloridos, né? Não tantos detalhes, mas ainda assim alguns detalhes, né? Já diferente do Nico, que tem o Antônio Pérez Gonzalez, que é o Nico, a gente já consegue ver nesse trabalho aqui mais campos de cores que vão ser bastante importantes nesse desenvolvimento do design também. Que se vocês forem notar, no geral, a gente tem obras aqui dos anos 60, dos anos 70, e eles estão com esse desenvolvimento, né? Isso tudo acontece. Eu também não estou dando muito ênfase ao que está no texto curatorial, porque daí vocês podem ler, né, o texto que eu já fiz, tanto o texto que eu fiz para mandar para o catálogo. Mas, num geral, tudo isso que a gente está vendo aqui é fruto de um trabalho que está sendo feito no Instituto ICAIC de Cuba, onde o governo, por conta do embargo e tudo aquilo mais, ele pensava que o cinema era um mecanismo cultural importante e pedagógico, né? E então a maioria dos filmes que a gente vai ver aqui são de tom político, tem alguns documentários que são propriamente cubanos, mas outros que são encomendados pelo governo do Fidel. Nesse instituto, os artistas eles vão ter liberdade total para criar essas obras, né? Então, por isso que a gente vai ver tanta variação e experimentalismo. Eles não dá para a gente dizer assim que eles são de uma escola específica de arte e design, mas dá para a gente ver que isso vai ser explorado e vai ter reflexos no design de todo mundo, assim, né? E é muito diferente e ele é muito distinto em relação ao design da época,
Até a gente conversando com o G, a gente sempre pensa, no máximo a gente consegue ver isso no design polonês, que a gente inclusive no MON tem aqui registro de uma exposição que foi feita do design polonês, mas a maioria eles são distintos, né? E aqui esse recorte que a gente está vendo aqui, ele é muito importante porque vocês podem pegar, por exemplo, pegar o filme, né? Escolher um dos filmes e ver como que é o cartaz original e depois comparar com a interpretação que os artistas aqui dão, né? Passando então para o Julio Eloy, se preferirem, tanto ele quanto depois ali o Ascui vão ter algumas características que são mais elementos da fotografia, retículas, né? Algumas coisas até, de repente, se ainda tiver tempo, né, vocês podem ver que o pessoal dos quadrinhos usa muito essa técnica da retícula, né? As achuras são tipos de representações, né? Reboirot é um dos artistas que daí ele sim trabalha com muito mais detalhes, né? A gente vai ver alguns trabalhos que estão nessa parede aí, inclusive, que ele é muito mais detalhista nos desenhos, né? E por fim o Ascui, que já tem um trabalho que ele é muito mais fotográfico mesmo, né? A gente vai ver muitos trabalhos do Ascui na última sala, que é a sala preta, e que ele vai explorar essas coisas das fotos das pessoas, mas de uma maneira gráfica, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ele não está explorando tanto a tridimensionalidade na imagem, está pensando mais o desenho do corpo ou das pessoas como um elemento gráfico também, né? Se eu estiver indo muito rápido ou muito devagar, vocês vão me dando uma dica aí, pessoal. Um pouquinho rápido. Boa. Retícula é quando, olhem esse elemento aqui, ó. Talvez fica mais fácil mais para frente. Aqui, são esses pontilhados. Tanto nos quadrinhos quanto na serigrafia, você pode usar ela. Eles compram como se fosse uma folha e ela é toda espontilhada e você usa ela para fazer sombras. Então veja, aqui tem um padrão de bolinhas e aqui tem um mais escuro. Então ele vai conseguindo, tipo, você pega ela é transparente e só tem as bolinhas. Então você pega o desenho, cola onde você quer fazer a sombra, e aí você cola mais um e vai ficando mais escuro, cola mais outro e fica mais escuro. E daí tem vários padrões, assim. E isso vale a pena também vocês darem uma olhada nessas técnicas, porque são muitas técnicas diferentes, apesar de ser serigrafia, todos esses processos são importantes, né, no entender que também é uma coisa que vocês podem abordar com os públicos, né? De repente até pensar em oficinas, né? Porque assim, e daí assim, a gente está falando de serigrafia, mas se eu tivesse na época como estagiário recebendo, ou da época como educador, né? Eu conseguiria falar sobre outras técnicas de reprodução de imagem, como a xilogravura, porque isso tudo, ou o lito, todos esses processos cabem, mesmo que, só que sempre fazendo uma separação, né? Que a gente está falando de serigrafia, mas dá para falar do estilo, né? Porque, por exemplo, notem que essas marcas são marcas que a gente normalmente vê em xilogravura, né? Então, são marcas de estilo. Assim como a gente pode falar do desenho do Poti, que lembra a xilogravura, a gente pode pensar em ampliar esses modos de formação da imagem, né? Eu não vou ficar parando em cartaz por cartaz, né? Aqui a ideia era só falar um pouco sobre os artistas, mas também é importante destacar que os dados biográficos de cada um vão estar nessas etiquetas expandidas, que vão ficar na parede, então se vocês precisarem colar aquela coladinha no nome, nas datas ali, vai estar ali. E, além do mais, a gente consegue achar fácil essas informações mais biográficas. Outra coisa que eu também não vou abordar muito com vocês, mas que acho que ao longo da exposição, conforme vocês forem recebendo os públicos, vocês também podem fazer, que é escolher alguns filmes, de repente assistir os filmes e procurarem trazer para pensar elementos que o artista trouxe e que a gente não faz ideia do porquê, assim, né? Então, explorar o que o filme está falando, acho que pode ser interessante, né? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre alguns ali, mas daí eu vou falando conforme aparecer, mas eu não vou ficar pautando muito nos filmes, porque aqui o foco da exposição é mais na obra gráfica, né? Posso te fazer uma pergunta? Por favor. Opa, Claro. você falou que recorte do tempo? Não, esse recorte, ele é um recorte da coleção mesmo, que o Gia tem, né? E eu quis dizer um recorte no sentido porque os artistas aqui, eles têm mais trabalhos que não estão nessa exposição, né? Então é o recorte da coleção, né? Então é os trabalhos que ele tinha, que a gente colocou. Mas se você pudesse definir a obra
mais antiga. Isso, tem ali. Eu vou mostrar, aham. Eu vou mostrar as obras mais antigas, mas o recorte temporal ele está entre os anos 60 e 70. Se precisar dar uma resposta mais abrangente, assim, né? Assim, a maioria dos cartazes, ele está com a assinatura do artista e o ano aqui do lado, sabe? Então, se algum visitante... Vai ter nas etiquetas também, mas às vezes o visitante, né, pode perguntar e vocês podem usar esse elemento também. Nessa parede, então, aqui, originalmente a gente ela acabou mudando, né? Ela era para ficar atrás, e já vou falar de um outro elemento muito importante que a gente está programando para essa exposição. Mas ela tem uma função enquanto, no ponto de vista curatorial, assim, né, que é chamar o público para dentro da exposição também, né? Assim como a gente tem ali uma amostra de cada um dos exemplares, essa exposição aqui, essa parede aqui, ela cumpre essa função de o público está passando e vai ter tipo também uma explosão gráfica ali. Se eu não me engano, as obras são todas do Reboirot. Deixa eu dar um último check para não falar besteira. Reboirot. Então, vocês podem notar que elas têm uma unicidade entre elas, por mais que cada um está falando de um filme diferente e às vezes de umas épocas diferentes, né? 75, 77. Mas existe uma noção que você bate o olho e vocês vão começar a se acostumar com cada artista, sabe? Isso é uma coisa que é legal no processo, que mesmo durante a montagem a gente ainda tem que colar, né, como eu estou fazendo aqui, mas vocês vão pegando o jeito conforme a exposição vai avançando. E como eu falei ali, mencionei, o Reboirot é um dos que mais trabalha os detalhes. Então a gente tem detalhes, seja na construção do desenho das folhas mesmo, na quantidade de cores ou na profusão de imagens, assim, né? Vai buscando sempre essa quantidade imensa de elementos visuais aqui, né? Coisa do trem e tudo mais. Um dos filmes que eu procurei para falar para vocês é esse aqui, que chama Hombres, ou The Man, no título original, né? Apesar do título em inglês, né? Porque é um filme soviético. E é assim, eu também não... Eu vou, né? Eu peguei a sinopse só, né? Depois pra gente ter uma ideia. Eles são 3 taxistas, e aí... aliás, 4 taxistas que são amigos, e um deles fica apaixonado por uma moça, e aí vai ser altas confusões, os 3 amigos tentando ajudar esse amigo que está apaixonado pela moça, né? Então, assim, é lógico que só na sinopse a gente não vai conseguir pegar as nuances, mas a gente já consegue sacar aqui por que ele desenhou um taxista, né? Que não é necessariamente para representar um ator específico, como nos pôster de cartaz de filme hollywoodiano, né? Que normalmente é a cara do ator. O artista tenta sintetizar um pouco dessa história, né? Do enredo ali, né? Que mais? A gente pode pensar na expressão dele, né? Tentar buscar algumas referências. Eu não gosto muito da ideia de ficar sempre referenciando, olha aqui, ele usa um estilo mais simples, mais levado para o desenho infantil, mais inspirado no Matisse ou no Picasso, mas eu não gosto muito disso. Mas são abordagens possíveis também, né? Aqui nessa parede, a gente vai ter um elemento que vai ser que vocês podem explorar muito bem, porque ele tem uma função pedagógica também na exposição, que vai ser uma parede cenográfica, vamos chamar assim, que ela vai ser com uma plotagem de tijolos desgastados, assim, e nela vão estar colados em lambe reproduções de alguns dos cartazes aqui. E aí, isso é a ideia que o Jean propôs na curadoria, foi que essa parede aqui, ela fizesse uma ponte entre o passado e o presente. Então, essa parede de tijolos desgastados é para representar as casas cubanas onde esses cartazes eram colados. E aí a ideia de fazer eles com o lambe, né, que ele vai ficar meio tortinho, meio enrugado, né, meio com a ponta rasgada, para vocês também explorarem uma discussão muito importante na história da arte, que é pensar que esses cartazes eles eram feitos para publicidade cultural, né? Mas ainda assim publicidade. Era público, era feito em materiais baratos, com técnicas de fácil reprodução, então em larga escala, e eles eram colados na rua, assim mesmo. Então era como se fosse um panfleto, né? Um cartaz mesmo, que a gente trata cartazes hoje em dia, né? Hoje a gente faz cartaz ainda. Apesar que alguns cartazes são mais caros, outros são colocados em proteções, assim, né? Mas eles eram cartazes baratos que eram feitos para colocar direto na parede, assim. Então colava, daí chegava mais um, colava em cima, rasgava.
E aí vai existir todo um processo vamos assim, de transformação desse tipo de imagem para que eles se tornem obras de arte, que é como a gente está vendo agora, assim. Porque, apesar de a gente estar dentro de uma exposição que fala sobre cinema, que fala sobre design, sobretudo é uma exposição de artes visuais, né? Então, não à toa a gente se refere a eles como artistas, né? Então, acho que é importante vocês terem esse elemento. Vai ter uma etiqueta explicando isso também, mas acho que para vocês terem essa informação é uma das coisas mais cruciais, assim. Também, de novo, né? Ideias para oficinas, de lambe, de cartazes, tudo fica aí meio para vocês, né? Beleza? Eu comentei brevemente que ao longo da distribuição, a exposição ela não tem núcleos, né? Apesar de eu comentar ali que tem uma importância visual, chamar o público, tem uma importância de mostrar o resumo da exposição, mas ao longo da exposição daqui para frente, existem algumas associações que vão ser feitas com base visual, mas não encarem isso como se fosse uma coisa meramente visual, né? Como se fosse uma coisa ruim. Existe um trabalho que a gente foi fazendo aqui com o Jean principalmente fez a distribuição, e foi pensado, a ideia é legal que eu fui vendo como ele foi fazendo ali, a gente separou as obras e ele separou primeiro as cores, e aí a partir disso vai sendo construído. Então vocês vão ver que por exemplo, aquela parede ela tem mais elementos vermelhos, depois vai se transformando, né? Aqui tem mais elementos azuis, depois o preto no preto, ali no começo tinha o vermelho no vermelho. Isso fala um pouco também sobre a questão da exposição aqui, que a gente também está discutindo a serigrafia, né? Então, quando você vai fazer a serigrafia, você vai fazer cor por cor. Então, a separação por cores, por mais que pareça simples, ela fala também um pouco sobre o processo da serigrafia, que esses designers têm que pensar sobre isso, porque uma cor interfere na outra. Então, e uma coisa que o Gia sempre destacou também, né? Na última sala, a gente vai ter preto sobre preto. Se pegar uma daquelas obras que são pretas e colocar nessas paredes que são azul claro, ela vai ser uma outra obra. Então, a relação de cores aqui é muito importante, né, Gia? E eu acho que isso vai dando o tom da exposição, né? As separações aqui, aglutinações também são de ordem visual, né? Vai ter alguns elementos que dão o tom, né? Por exemplo, fala da música, então tem o violão, alguns elementos mais gráficos, né? Outros são de ordem de conteúdo, então vão sendo criadas essas relações, como é esse caso aqui, que é um caso bastante importante, que eu acho, que a gente faz uma relação entre o nascimento e o amor, essa coisa da tesoura que corta o cordão umbilical, né? Então, vocês podem explorar isso, assim, não vai ser, não precisa se prender tanto à intenção mágica do artista, né? Porque isso a gente nunca vai conseguir ter, né? Vocês podem ir explorando esses jogos visuais, né? Aqui até a gente falou, né, que parece que existe um duelo entre este personagem e este aqui, né? Quando os dois estão armados, um olhando para lados opostos, né? Um bem mais maduro, o outro mais com um caráter mais infantil, né? E a gente pode ir avançando. Aqui estão as duas obras que são as obras mais antigas, que é essa do Ascui de 70 e essa de 64. A gente fez esse destaque também nessa parede das duas para separar daquelas, não só pelo elemento gráfico, mas também pela cor, né? A gente viu aqui que a gente tem um pouco de cor, algum respiro e mais cor, né? E se vocês forem pensar, apesar de todo esse colorido, elas são obras bastante viscerais, né? Elas são obras que falam de violência, de morte, né? E esses filmes falam muito sobre isso. Então, vale a pena pensar por que esses artistas estão sofisticando o discurso, né? Que a gente está trazendo, eles estão fazendo isso para a população, né? Então, isso também é importante de pensar. Como eu falei, dá para vocês fazerem as relações da obra agora, pensar no que essas obras representam agora, mas é importante também lembrar que eles tiveram um propósito, que era não só divulgar o filme, mas também divulgar algumas ideias que são do regime próprio cubano, né? E enfim, é mais ou menos por aí, né? Vocês têm alguma pergunta específica por enquanto? Senão a gente pode avançar para a terceira sala. Tem artistas internacionais mais populares, né? Passar uma vez para isso. Como assim internacionais mais populares? Porque tem Wender, Buñuel, Arraial. Não, sobre o filme você está falando?
Não, todos os filmes são, quer dizer, eles não, nesse sentido não. A exposição toda tem filmes internacionais e documentários e filmes cubanos também. Então isso não é uma separação, não. Isso é uma coisa que é importante. A gente não levou tão em conta o filme na separação. A gente está pensando mais na obra que a gente está apresentando, né? O filme seria uma segunda camada de leitura que eu falei que vocês podem abordar, dependendo se vocês assistirem os filmes, né? Ou mesmo estudar um pouco sobre o filme, porque alguns filmes a gente não consegue achar eles, né? Tem uns documentários cubanos que só se você estivesse lá em Cuba para assistir, mas consegue achar alguma sinopse, alguma coisa assim que vocês podem usar na mediação. Mas não que na curadoria foi pensado dessa maneira, né? A gente pensou mais no efeito visual que as obras vão causando e nas relações que elas vão criando entre si, né? Porque isso é uma coisa muito importante de pensar no ponto de vista curatorial, que é conforme você vai separando as obras na sala, por mais que a gente tenha feito um projeto prévio, né, que foi passado, e os espaçamentos, conforme se chega na sala, tem obras que não funcionam tanto assim, né? Você precisa trocar elas de lugar e elas vão se relacionando, e aí é meio que quase como um jogo, mas no bom sentido, assim, né? A gente vai construindo obras que a gente pensou que iriam ficar uma em cima da outra, a gente teve que separar, ou outras que não iam ficar, a gente agrupou, porque delas funcionam, né, com a escala e com tudo mais, né? Vamos avançar para a última sala, que daí a gente ainda tem um tempinho para a gente conversar com vocês, de repente. Por papel que é bom, vez ele é bom, outra vez ele não bom. Ele tinta, ele vem de preto e do outro color. Então, Tá. funciona. Boa. O Jean chamou atenção para uma coisa muito importante também, né? Que eu falei ali que como eles eram materiais de divulgação, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar, na história do regime de Cuba, depois que acontece a Revolução, o Fidel toma o poder, o socialismo, vai acontecer o embargo econômico dos Estados Unidos, que dura até hoje, por mais de ter algumas aberturas de relações, esse embargo ainda existe e a gente está vivendo isso na história. O fato disso acontecer faz com que os materiais, às vezes, são escassos para a produção. Então, normalmente eles já seriam materiais mais baratos, mas às vezes tem uns papéis que são muito bons, que é o que eles conseguiram para fazer, e alguns papéis que são muito ruins. Então, aqui no preto, a gente vai conseguir ver alguns pretos são muito pretos, né, que resistiram ao tempo, né? O Gia cuida muito bem, mas eles são cartazes dos anos 70, lembra disso, né? Mas alguns vão perdendo a cor, vão ficando um pouco mais azulado. Então, essa questão dos materiais também é importante de ver o acesso que os artistas têm, né? E isso também já vai fazer relação, seja com a indústria da produção gráfica ou mesmo com os artistas, que artistas ricos vão ter acesso a materiais melhores, artistas pobres, não no caso deles, né? No caso deles é público ali, né? Então, o Estado não consegue ter o papel melhor e daí vai ter o papel mais barato, ou vai ter um papel que é bom, que talvez não devesse ser usado para botar cartaz, mas é o que tem e os caras vão usar, né? Então, essa distinção que hoje pediu para lembrar, né? Dentre os muitos filmes, né, eu fui também olhar esse aqui, que é com o James Earl Jones, que é conhecido por fazer a voz do Darth Vader e do Mufasa, mas ele também é ator, né, e aí aqui é um jovem James Earl Jones, e esse filme, pelo que ele chama A Esperança Branca, e é um filme que eu fiquei com muita vontade de ver, porque ele parece ser uma baita de uma tragédia, assim. O James Earl Jones ele interpreta um boxeador que vai ter uma relação ali complicada com a esposa e vai ter uma situação que eles vão ter que ver, é um drama. E aí você fica pensando, né, ele ter usado esse elemento a gente consegue sacar que existe um boxeador por conta das luvas aqui, né? Mas ele tratar o boxeador como um João Bobo ali, né? Que é esse brinquedo que você bate nele e ele volta, né? Então também tem algum elemento aí que dá para ser explorado e que possivelmente esteja no filme, né? Uma coisa que é importante também, a gente não tem certeza se os artistas viram o filme antecipadamente ou não, né? Isso é uma coisa que vai ficar na dúvida, né? Mas a partir do momento que você tem um título, uma sinopse, provavelmente eles têm alguma coisa que os caras vão tentar elaborar a partir disso, né? Nesses últimos aqui fica mais fácil de entender a coisa da retícula que a gente falou, né? Que nessa obra aqui, por exemplo, né? Ele tem bem essa característica. Que também é uma coisa que eu também não estou falando muito, mas isso está no texto do Jean e é uma coisa de fácil conexão.
que é como esses artistas, gente, ó, lembre, nós estamos nos anos 60 e 70, e o que está acontecendo na história da arte nesse momento? É a questão da arte pop, né? Então, Andy Warhol, o Rauschenberg, todos esses caras, e estão trabalhando com reproduções de imagem, né? Então, tem aquela coisa da Marilyn Monroe, que vai mudar de cor. Então, que mesmo que a globalização não é como é hoje, né? Que os caras abriam lá os seus Instagrams e viam a postagem do Andy Warhol. Mas essas imagens vão chegando, seja por jornais, seja por algum outro tipo de mídia, e isso vai impactar de certa maneira. Então, só que aí é a mesma coisa que acontece no Brasil, acontece em Cuba, que esse pop, ele não é o pop americano da Europa, que é feito para meio que já numa segunda camada da propaganda, do capitalismo, né? Vão ser elementos pop que vão ser usados como forma até de resistência, de produção de imagem, para trazer mensagens, né? Então, eu acho que isso é importante vocês também pensarem, né, nesse contexto do que tudo está acontecendo, e essa diferença que tem, por exemplo, da Marilyn Monroe, do Andy Warhol, que é uma reprodução pela reprodução, e como a imagem vai perdendo significado, e que na América Latina, Cuba incluído Brasil, essa imagem ela não está sendo reproduzida para perder o significado, e sim para ganhar um novo significado, né? Então, eu acho que isso é legal de trabalhar, assim, né? Gente, eu acho que é meio por aí, né? Não sei se já tem mais alguma coisa que eu deixei de falar. Faltou alguma coisa? Muito obrigado. Então, ficamos para conversar. Não sei se vocês ainda têm perguntas. A gente pode ir. Eu tenho uma dúvida. Manda ver. Você falou ali no começo que esses artistas não necessariamente eles participaram de um movimento artístico. Isso. Quando você fala que eles não participaram desse movimento artístico, é porque eles não tiveram uma coesão entre eles não se conheciam? Não, eles todos... Havia um movimento pro... Não, é mais no sentido, tipo, é diferente do cubismo, do expressionismo, das vanguardas, assim. Porque eles têm uma convivência, porque todos eles trabalham, eles são, talvez isso não ficou tão claro, assim, eles são trabalhadores do Instituto, então eles são pagos para fazerem cartazes ali, né, pelo Estado. Então, são os funcionários públicos ali, né? Então, foi pessoal da secretaria. Tem um designer lá que faz as coisas do MAC, assim, né? Então, é tipo isso. Então, eles têm essa relação entre eles, mas o que eu quis dizer é que eles não dá para dizer que é um movimento único, porque cada um tem o seu próprio estilo, né? Então, e além disso, tem outros artistas cubanos que também fazem cartazes e que não estão aqui e que também têm o seu estilo próprio. E aí, pelo que a literatura que a gente tem de história da arte, não dá para a gente denominar que é uma escola do design cubano, sabe? Como se fosse uma coisa única, né? Assim como mas assim, até no Brasil, até dá para a gente pensar na escola paulista, escola carioca, né? E isso tem algumas coisas que são movimentos que eles vão se agremiando e as obras vão ficando meio parecidas, né? Tipo, você pega uma obra neoconcreta, seja da Lígia, das duas Lígia ou do Hélio, você meio que fica na dúvida de quem que é quem nesse momento ali, né? Nessa parte mais gráfica do abstracionismo geométrico ali, né? Então dá para dizer que é uma escola neoconcreta. Mas aqui não dá, sabe? Então você trata muito mais cada artista pelo seu estilo e mesmo assim é possível confundir. Então tem algumas obras aqui que eu mesmo, enquanto a gente estava montando, eu perguntava pro Java, esse aqui é o Ascui ou esse aqui é o Julio Eloy? Porque eles acabam seguindo algumas técnicas que são parecidas, justamente por essa troca que eles têm ali, né? Um exemplo prático que vocês podem dar do Instituto, quando vocês forem pensar, é o Solar do Barão. O Solar do Barão é meio que... os artistas vão lá, eles têm a sua própria poética, mas eles fazem lá e trocam ideias e um acaba aprendendo com o outro. Então, eu acho que isso pode ser um exemplo mais prático, principalmente para quem conhece Curitiba, né? Vocês podem levar ele, dar essa ideia, assim, né? Apesar que agora o Solar tá fechando, mas enfim. Mas é um exemplo de um ateliê coletivo, né? Que eles estão tendo ali. Mas também, de novo, levem sempre em consideração que isso aqui, eles não estão fazendo isso para... Apesar de eles serem artistas, né? Eles não estão fazendo isso para ser colecionável, para ser uma obra de arte. Isso vai se tornar depois, né? São caras como é que eu também não falei, né? Mas o Jean, ele tem ele era um dos produtores do Festival de Cannes, de cinema, e ele vai ter contato com alguns diretores dos filmes daqui, com alguns dos artistas. Vocês podem ver também que tem algumas das obras aqui que elas estão assinadas pelos... Ela tem a assinatura normal do artista, aí tá lá, Reboirot 77, e em cima tá escrito meio a caneta, assim, Reboirot 81.
que é quando ele conheceu o artista e o artista autografou, né, o pôster. Então, isso pelo contato dele com o mundo do cinema, né. Mas, de novo, o que eu estava falando era que esses artistas, eles, por serem artistas mesmos, eles sempre vão deixar ali alguma coisa que é uma imagem que está sendo feita para provocar, né? Mais do que só ser um elemento pedagógico do governo, passar uma mensagem do filme, existe ali uma subversão que é própria do artista, assim, né? Mas ele, mesmo assim, ele sabia que isso não era para botar no museu, para o cara comprar e levar para casa, assim, né? É um trabalho, um job. E aí, isso se tornar obra de arte é um gesto curatorial, nesse caso, dessa exposição especificamente do Jean, que colecionou e guardou essas obras, e a gente tá no museu, né? Mas, e muito importante também, vai ter um texto mencionando sobre a importância do design cubano feito pela Unesco, e esses artistas que a gente está aqui, eles têm obras de cartazes que estão no acervo do MoMA, do Centro Pompidou, e de alguns outros museus grandes. Então, não é, digamos assim, não é o Museu Oscar Niemeyer que está batendo o martelo. A partir daqui, isso aqui é arte. Também ajuda nesse processo, né? Essa exposição ajuda a espalhar que isso sim é arte, mas isso já é um movimento que já está acontecendo há bastante tempo, né? Pode falar, Cris. Agora de entender como é que esses cartazes circularam, como é que eles chegaram até o Jean, por exemplo. Foi em Cannes, mas porque os filmes estavam lá, os cineastas estavam lá, como é que ele formou essa coleção? Essa é uma pergunta que eu tinha pelado para ele. Ela quer saber como que os cartazes chegaram até você, na tua mão, assim. Os dois, três designers de cartaz veio a Cannes em 81. Isso. Eu fiz uma festa, um restaurante de vida, e eu fiz uma amizade. E depois, por 3 ou 4 dias, ele vem com tudo e diz, presente para você. Ah, sim. Simples. Mas esses cineastas estavam... Os cineastas não, os artistas, isso. Os designers, Isso. Mas eles e uma pergunta, eram 3. Eles trouxeram as outras que não são deles também? Não. Não. Ele fez diferente. Tá. De amigos deles. Isso, dos amigos. Sim. Mas nesse momento você ganhou a coleção toda? Todos. Tá, todos. Tá, isso responde. Ele fez senha, Assinatura. o Max Ribeiro. Isso. Outro, ele dorme muito. Pode ser que 2 de 3 fazem defecção, ele não retornam a Cuba, porque eles têm homossexual, então que vem uma repressão enorme. Então, eles não vai retornar a Cuba. Tá bom? Tchau, Cuba. Mas é legal de pensar também essa circulação desses cartazes, não só pela coleção em si, mas como que isso vai chegar, né? Pelo que a gente viu, aqui no Brasil estava tendo uma exposição na Universidade do Rio Grande do Norte, né? E daí o Jean falou, você viu? Eu tinha visto a notícia. E aí, assim, isso é até um destaque que pode ser feito até no ponto de vista da comunicação do museu, do MON aqui, né? Foi feita essa exposição e eles tinham 3 cartazes originais e 10 reproduções. E já estava fazendo um boom. Falei, olha só o que a gente tem aqui, os cartazes cubanos, e como isso é legal, e como isso é importante. E aqui a gente tem um total de 73 cartazes, todos originais, assim. Então isso é uma coisa digna de menção também, né? Eu falei, né, que, só para dar mais uns dados de curiosidade, né? Eu falei que eu pesquisei 2 sinopses para falar dos filmes, né? Então, não sei, o único filme que eu assisti mesmo é o Kaspar Hauser, que é esse filme ali. Fala da Unesco. Falei já. Falei. Que é o Enigma do Kaspar Hauser, que é como se fosse uma experiência, não sei se alguém já viu esse filme, mas ele é um clássico do curso de história, assim, que eles passam, porque acontece uma experiência, eles pegam uma criança e criam ele isolado da sociedade, assim. Meio que um experimento bizarro antropológico, e aí ele vira adulto e ele não sabe lidar com comportamentos sociais, né? Então, vale a pena assistir. Mas aí eu fiz a pergunta pro Gé, a gente foi contando, ele assistiu 53 dos 73 filmes. E os poucos que ele não viu foi esses documentários cubanos que tem, que é muito próprio da região ali, então, que os caras faziam, né? Então fica aí o desafio, vocês têm aí até março do ano que vem, dá pra assistir um filme por dia aí, de repente. Pode falar.
os artistas, os designers, eles tiveram uma atuação fora de Cuba? Sim, isso que o Gia estava contando, né? Alguns deles saíram foram eles, porque daí também eles participavam dos festivais, né? E aí eles saíram, alguns não voltaram, né? Então eles têm uma circulação fora, assim, né? Especificamente não vou saber dizer qual que foram essas trajetórias, porque é uma pesquisa à parte, né? Você saber essa circulação do artista enquanto depois desse momento do instituto, né? Mas com certeza sim. E eu acho que isso impacta também no fato das obras se tornarem obras de arte, né? Porque eles não pararam ali, né? Porque provavelmente deve ter muitos outros artistas que a gente nunca vai saber que trabalhavam lá, obras que eles fizeram, mas que não chegou ao público, né? Que não tem. Tem um texto muito bom do duas sociólogas, que é a Natalie Heinisch e a Roberta Shapiro, que chama O que é Artificação. Acho que essa é uma das referências de texto cabeçudo do mestrado, assim, que eu lembro, que nesse texto elas vão falando sobre como a obra de arte se torna uma obra de arte. Então tem algumas regras, assim, é bem legal, assim. E daí lá uma delas é a circularidade. Então, assim, não adianta nada a gente fazer a técnica mais aprimorada ou ter o tema conceitual mais espinhoso se você não exibir isso, né? Se você não pôr isso para ser visto, né? Então, com certeza, esses cartazes só chegaram... Quer dizer, eles chegaram até hoje, mas como eu falei, eu vou fazer rememorar, né, que a coisa da Unesco tem uma menção ao patrimônio cultural, né, o design cubano, né. Então, existe um trabalho principalmente do parte dos artistas, né. Já que o Jean assistiu vários dos filmes aqui, eu queria que você pudesse recomendar alguns deles. Você tem alguns filmes que você recomenda que eles assistam, desses que estão aqui? Muitos. 53, eu falei. 53. Lá que tem des classiques comme Baiser d'Austerlitz, que tem Baiser volé de Truffaut. É o Beijos Roubados ali. Gaspar Hauser. Caspar Hauser. Gaspar Hauser. O Wim Wenders, né? Le Sauvage, El Sauvage. El Sauvage, que é aquele que é um cadeado. Yves Montand, comment on dit, Catherine. Bom, Chaplin, né? tudo Chaplin também. O filme é de 1926. 1926. Le Cirque, em francês. O Circo. Não, é muita coisa, bem interessante. Eu faço ele recomenda todos esses os clássicos mesmo, né, que vocês vão ver os nomes de diretores que estão aí, Wim Wenders, né, que a gente falou, Truffaut, mas também eu acho que vale a pena, um que vocês talvez já tiveram contato, não sei quem que tá aqui há bastante tempo, mas ele estava passando um trecho, que é o Ivan dali, desse filme ali, ó, que era do Eisenstein, né? Ele tava, eu lembro que era nesse lugar, inclusive, nessa sala ele passava um trecho aqui, né? A direção é do Leonid Gaitai, mas eu lembro que tinha na exposição do Eisenstein, né? Então já é um contato a mais que vocês vão tendo, né? Por que o pôster de Harakiri, que é usado hoje oficialmente, tipo, até no Letterboxd, você entrou na Criterion Collection, ele divulga um Harakiri com um pôster cubano, não com um pôster japonês ou um pôster americano. Olha aí. Deve ter alguma história por trás disso. Eu confesso que eu não sei. Ela perguntou que o Harakiri, que é esse que a gente escolheu, o pôster oficial no Letterboxd é esse aqui, não é o japonês. Não, esse aqui é aqui. Então. A Cuba é fiz outro cartaz em França, outro design. Não, mas quando você entra agora, hoje, no perfil, o filme ele é vendido com esse pôster cubano. Sim. Porque deve ter sido... gostaram mais, não sei. Mas não sei dizer, não. Isso é uma coisa... Mas isso que ele destacou é que... eu falei, tem os pôsteres hollywoodianos, que tem as caras dos artistas, né? Cada país vai fazendo os seus pôsteres, né? Para comunicar com a cultura visual de cada povo, né? Isso também é um pontinho aí, se pensar, né? Que essa exposição ela vai ser uma homenagem a Sandra Mara Fogagnoli Rouver, que é a esposa falecida do Jean, que foi minha grande chefe, minha grande amiga, que foi quem nos aproximou, né? Que por causa dela que a gente conhece, ela trabalhou aqui no MON por muito tempo, ela foi minha chefe na produção. E depois ela tinha esse sonho de fazer esse projeto, daí quando abriu a chamada do MON, eu falei para ela, a gente escreveu o projeto e deu certo. Infelizmente ela não vai estar aqui com a gente,
para as aberturas. Eu próprio não vou estar, porque eu vou estar viajando, mas a exposição vai ser uma homenagem a ela. Eu queria deixar gravado. Obrigado, então, gente. Se vocês tiverem alguma outra dúvida ao longo da exposição, passam para a Jaque ali, ela manda para mim, pergunto para o Giana, se eles tiverem dúvidas ao longo do processo. Uma coisa que eu não mencionei, mas que é importante, vai ficar nessa parede aqui atrás, vai ficar tocando uma playlist de músicas cubanas, que vocês podem... E eu queria pedir um favor para vocês também, para deixar gravado, se vocês estiverem passando por aqui, vocês virem alguém dançando, se vocês puderem gravar pra gente, pra mandar pro Jean, ele vai ficar bem feliz daí. A música. E daí, assim, foi legal que escolheu uma playlist de música, né, que vai ficar, pra não ficar incomodando com uma música só, né, sempre quando eu trabalhava aqui, os seguranças ficavam pistola quando tinha uma música, que é normalmente irritante, assim, mas essa aqui vai ser uma playlist, vai ser bem legal, assim, vai ser. Obrigado, gente. Então...